Nós começamos a fazer essa pesquisa sobre as carrancas do Rio São Francisco há um ano e meio, a pedido do Instituto do Imaginário do Povo Brasileiro, que é uma instituição que trabalha sobre arte popular. E a ideia de fazer sobre as carrancas foi porque é a tradição mais original, talvez uma das mais impressionantes da arte popular brasileira, que são essas figuras de barcos que navegaram no Rio São Francisco, no meio de São Francisco, né? Em barcos enormes, barcos de 30 metros, que eram barcos que transportavam as mercadorias na região, entre o final do século XIX e meados do século XX. Eram poucos artistas. O mais famoso deles, o mestre Guarani, mas tinha alguns outros nomes, mas eram 5 ou 6 artistas que criaram essa tradição. Então a gente decidiu pesquisar isso. A gente tinha um documento valiosíssimo, que era a reportagem que o Marcel Gauthieron fez durante uma viagem no Rio São Francisco, que era uma viagem na Bahia inteira, que ele fez junto com Pierre Verger. E Gauthieron se encarregou principalmente de fotografar as carrancas. Essa reportagem criou uma repercussão enorme, porque foi publicada pelo Cruzeiro. De repente, essas peças que já começavam a não ser mais construídas, porque as barcas não eram mais feitas, começaram a virar uma questão de arte brasileira, né? Uma questão internacional, porque figuras desse tipo já não existiam mais no mundo, e começaram a ser abrigadas em casa de colecionadores. E o próprio mestre Guarani, que é o mais famoso construtor de carrancas, que tinha parado de fazer carrancas, começou a fazer, mas aí não mais para os barcos, para os colecionadores. Aliás, a gente colocou duas figuras de proa que eram originalmente navios, de um navio internacional, que é enorme, de 2 metros, e uma de um navio brasileiro do litoral, que são essas figuras femininas. Depois, no Rio São Francisco, começou 2 figuras principalmente. O cavalo, que é uma metáfora meio comum, quer dizer, o tropeiro chega com o cavalo até a beira do rio, depois o barco é o cavalo do rio, né? Esses cavalos geralmente não são monstruosos, tem alguns mais grotescos, mas são cavalos realistas. E outro leão, que é uma figura geralmente de poder, de potência, enfim, que provavelmente tinha a função tanto de deixar um barco claramente reconhecível, cada um tinha o seu, e portanto ela não chegava nos portos onde ela comerciava as coisas, como se fosse uma loja, né? Aos poucos ficou a ideia que ele espantasse os bichos do rio, então era uma espécie de espantalho porque os bichos ferozes não agredissem os remeiros. O Guarani dizia que para ver se uma carranca era boa tinha que ver refletida na água. E isso é uma coisa de fato que a gente tem que fazer um esforço de fantasia, porque a carranca de colecionador, como aquela que ele fez depois, na década de 50 e 60, são para ser apoiada no chão e ser vista de perto. A carranca navegada é para ser vista em cima do barco, é a cabeça desse corpo enorme que é esse barco, né? Então parece um monstro que tem essa cabeça, ela se mexe e se mexe no reflexo da água. Então a gente conseguiu reunir aqui 36 dessas carrancas, são muitas, porque justamente são raras, e mais as fotos, mais algumas carrancas não navegadas para ver a evolução, mais alguns objetos. Então acho provavelmente a maior exposição de carrancas navegadas, como se fala, já feita.